Fala rapaziada do YouTube, beleza? Infobrothers aqui mais uma vez, agora para trazer a análise dessa sexta rodada do Brasileirão, que aconteceu no sábado e domingo. Solta a vinheta! E agora o jogo mais esperado que tava desse sábado, Botafogo e Flamengo. Direto do Newton Santos, foi um jogo bem movimentado. Nos primeiros 10 minutos o Flamengo e o Botafogo atacaram bastante. O Botafogo chegava não com tanta eficiência, mas o Flamengo com muito perigo. Tanto é que não demorou muito, logo aos 12 minutos Samuel Lino acertou uma pancada que desviou no Bastos e matou o goleiro Raul do Botafogo. Mengão abriu o placar, 1-0. 1-0 pro Mengão, a gente pensou que o Botafogo ia sentir, mas não sentiu. Acabou indo pra cima também do Flamengo, teve algumas oportunidades, mas nada muito claro. O Mengão continuava no contra-ataque, tentando seus gols, chegando com mais firmeza. Só aquela pressãozinha sem muita eminência do gol. E o jogo foi indo assim, até que aos 45 minutos teve uma falta frontal pro gol, o Barbosa tomou um amarelo e o queridíssimo Léo Pereira foi bater a falta. Lembrando que o Ancelotti estava lá no Newton Santos e o Léo Pereira está na lista dos pré-convocados. É isso aí, bateu uma belíssima falta, o goleiro Raul nem conseguiu chegar nela, 2-0 Mengão. E já no último minuto dos acréscimos do primeiro tempo, o Samuel Lino acabou enfiando uma bola pro Pedro, que saiu em direção ao gol, o Barbosa acabou puxando ele, mas o Daronco apitou impedimento. Só que não foi deste modo que o lance correu. O VAR acabou chamando o Daronco e ele foi avaliar. Após avaliar, ele viu que realmente não havia impedimento. O Barbosa puxou o Pedro. O Barbosa já tinha amarelo. Ele acabou expulsando o atleta do Botafogo. É isso aí. E o primeiro tempo se encerrou assim, Botafogo com um a menos. Bom, e o segundo tempo a gente já esperava um Botafogo mais acuado, com um a menos contra o Mengão. 2-0 já. Fez algumas alterações. Entrou o Ferrarese e o Newton no lugar do Matheus Martins e do Alan Marques. Só que não mudou a história, logo nos 2 minutos já saiu o terceiro gol do Pedro, 3-0 Mengão. E desse jeito matou o jogo, né? Aí ficou um joguinho mais pro lado do Flamengo, o Botafogo se defendendo e assim ficou 3-0 pro Mengão. É isso aí, e mais uma vez, Botafogo no bolso do Fla, infelizmente, mas é a verdade. Todos os jogos no mando de campo do Botafogo, Flamengo amassa. E não podemos esquecer do Martim Anselmo, né? Que tá balançando no cargo. E bora pro próximo, um clássico paulista, Santos e Corinthians, Tati. Sim, o clássico alvinegro lá da Baixada hoje foi bem movimentado. O Santos começou atacando bastante o Corinthians e teve algumas chances claras de gol, obrigando o Hugo a trabalhar nesse início de jogo. O Corinthians começou meio perdido, mas teve uma roubada de bola aos 17 minutos na sua zaga, onde o Caio César saiu em velocidade e enfiou a bola para o Memphis na ponta esquerda. O Memphis tinha 2 marcadores em cima dele, mesmo assim se desvencilhou dos dois e acertou um belo chute no ângulo do brasão. Gol do Coringão, 1-0 Corinthians. Mas a felicidade do torcedor do Corinthians durou pouco, viu? Logo em seguida, no meio de campo, o Gabriel Paulista fez uma lambança. Tentou chutar, caiu, tocou, não sei, mas a bola rebateu no Neymar, foi pro Gabigol, que avançou em velocidade e só tava ele e o Hugo. 1-1 Santos. Gol do Peixão na Vila. E o jogo seguiu movimentado, o Santos com algumas chances, o Corinthians também. O Corinthians teve uma bola de cabeça com o Gustavo Henrique, numa cobrança de escanteio do Memphis, que quase deixou o gol dele. E nos 41 do primeiro tempo, Caio César, Memphis e Mateuzinhos tramaram uma boa jogada da entrada da área do Santos, que o Caio César finalizou e o Brasão fez uma belíssima defesa. E desse jeito, o primeiro tempo findou assim, 1-1. E voltamos no segundo tempo com a mesma formação. Mas, Tati, vamos falar a verdade, já aproveitar aqui e dar uma criticada. Neymar numa partida muito abaixo, pelo amor de Deus. Bem abaixo, muito abaixo da média dele. Sinceramente, eu não espero muita coisa do Neymar, viu? Mas ele disse que quer ir pra Copa, mas com esse futebol que ele tem apresentado, esquece. E o segundo tempo continuou magro, nada acontecendo. O maior lance aí de emoção foi o do zagueirão Luan Pérez, né? Que aos 86 fez uma falta no Rodrigo Garro e tomou o cartão amarelo. Não satisfeito, aos 88 deu outra chegada forte no Ranieri e acabou sendo expulso. Parabéns, vamos bater palma pra esse atleta aí. Deve estar envolvido em alguma aposta. Placar de 1-1 e assim termina o clássico alvinegro. E mais um joguinho que tava rolando também nessa sexta rodada era Fluminense e Atlético Paranaense, Tati. E o jogo já começou movimentado. Logo aos 4 minutos, o Freitas foi tirar uma bola, se complicou, a bola sobrou pro Zapelli, que encontrou Mendonça na ponta esquerda, ele chutou cruzado e já guardou o primeiro da CAP. Tati, o jogo tava eletrizante mesmo. 4 minutos depois, numa bola recuada pro goleiro Santos, ele se complicou na hora de afastar, sobrou lá no Savarino, que enfiou uma bola pro Hércules e acertou um chutaço da grande área. 1-1.
O jogo seguiu movimentado, as duas equipes buscando o gol a todo instante, mas aos 27 do primeiro tempo, houve uma confusão na lateral. O Zapelli e o Samuel Xavier caíram, o juiz não soube dizer muito bem o que houve e o VAR teve que intervir. Desse modo, o Candançan foi até o VAR e viu que o Zapelli tinha agredido o Samuel Xavier, uma solada na coxa dele, e acabou expulsando. É isso aí, Tati. E depois dessa expulsão, foi o que a gente imaginou que aconteceria. O Fluminense subiu suas linhas, deixou o Atlético Paranaense acuado e pressão. E nos 36 não deu outra. Num passe do Lúcio Acosta, sobrou uma bola no Savarino enfiou pro Canóbio, o Canóbio veio e finalizou. 2-1 Fluminense no primeiro tempo. E ele não comemorou em respeito ao seu antigo clube. E o Fluminense no segundo tempo voltou igualzinho no final do primeiro tempo. Pressionando a Cape, meteu até uma bola no travessão, tentou, mas o gol não tava saindo. E o Fluminense em cima, até que nos 29 minutos o Atlético Paranaense teve uma falta perto da área, Esquivel cruzou e o Luiz Gustavo entrou, gol da Cape. Os jogadores do Fluminense reclamaram que houve falta, mas o juiz foi até o VAR, não deu a falta e confirmou o gol do Atlético Paranaense. 2-2. E esse gol da Cape balançou o Fluminense, viu? E de novo, os caras subiram a linha incessantemente, macetaram, tentaram várias chances de gol. E até que nos acréscimos, nos 3 minutos dos acréscimos do segundo tempo, no bate-rebate sobrou pro Arana, que não perdoou. 3-2 Fluminense, buscou a vitória com aquela pressão impressionante. Rapaziada, mas como é rodada cheia, ainda tem mais jogo. Cruzeiro e Vasco. O Vasco vem de uma vitória aí contra o Palmeiras no meio da semana, veio com moral pra esse jogo. E o Cruzeiro veio de uma derrota contra o Flamengo, tentando se reabilitar no campeonato. E o Cruzeiro saiu pressionando o Vascão desde a saída de bola. Tanto que aos 7 minutos, Matheus Pereira triangulou com o Kaique, e o Kaique encontrou o Christian na área, que tocou pro gol. E 1-0 Cruzeiro. E depois do gol a gente achou que o Cruzeiro já ia ficar satisfeito com o técnico Tite, mas nada, saiu pro jogo ainda e continuou pressionando o Vasco. Sim, tanto que o Vasco só foi ter uma chance clara de gol aos 20 minutos do primeiro tempo. E o Vascão gostou, logo em seguida já armou outra jogada, o Andrés bateu de frente com o William e o Vasco queria pênalti. Eu particularmente achei ombro no ombro, jogada normal, bateu na massa e caiu. Segue o jogo. O jogo seguiu movimentado, mas quem teve uma chance aos 47 do primeiro tempo foi o Vasco. Após um bate-rebate na área do Cruzeiro, a bola sobrou pro Tietê, que chutou pro gol, mas embaixo da trave estava o zagueiro William, que tirou. E o primeiro tempo se encerra assim, 1-0 Cruzeiro. E o Vascão, que vinha sendo pressionado o primeiro tempo inteiro, entrou no segundo tempo diferente. Renato Gaúcho mexeu em algumas posições, acertou algumas linhas, trouxe o Vasco mais pra frente. E então começou a brilhar a estrela do Cauã Barros. Ele recebeu um cruzamento na área do Cuiabano e guardou o primeiro gol do Vasco de cabeça, 1-1 o jogo. Nesse momento de pressão, logo em seguida, aos 8 minutos, um bate-rebate na área, a bola sobrou novamente pro Barros e gol do Vasco, 2-1 Vasco, é a virada do Vascão. E o rapaz novo, o Cauã Barros, brilhou tanto que eu acho que ele se esqueceu de algumas regrinhas do futebol, pisou no calcanhar do amigo e já foi logo expulso. Brilhou demais e foi ofuscado. E o Cruzeiro aproveitou esse homem a mais e começou a pressionar o Vasco de todo modo. Aos 24 minutos, num cruzamento do William, encontrou o Chico da Costa na área, que cabeceou, a bola desviou no seu companheiro Vila Real e entrou. Gol do Cruzeiro, 2-2. E depois desse segundo gol, o Cruzeiro caiu matando pra cima do Vasco, não deixou o Vasco respirar mais nenhum momento. Mas aquele time que sempre tá atacando tá sujeito a contra-ataque, e não deu outra. Na descida do Vascão, Cauã Moraes ajeitou pro Brenner bater. Brenner bateu, desviou no William e entrou pro gol. 3-2 Vasco novamente. O William, que fez aquela tirada do gol do primeiro tempo nos 47, colaborou com o desvio para matar o goleirão do seu time. E o Cruzeiro, atrás do placar, se lançou de vez ao ataque. Foi tentando, obrigou o Léo Jardim a fazer algumas defesas, tanto que nos acréscimos, aos 48, Cauã Moraes foi pra linha de fundo, cruzou e encontrou o Japa na área. Gol do Cruzeiro. Que jogo maluco, 6 gols, 3-3. Então vamos começar, Tati. O primeiro jogo que rolou foi Vitória e Atlético Mineiro. Lá no Barradão. O Galo começou melhor a partida, teve algumas oportunidades, mas não converteu em gol. Vitória, por outro lado, começou com muita dificuldade, mas foi entrando no jogo aos poucos e, de repente, surgiu uma falta. E quem bateu? Renato Kaiser. Isso aí, por debaixo da barreira, um belo gol do Vitória. 1-0 Vitória. E isso fez amornar o jogo, viu? Porque o primeiro tempo terminou desse jeito, 1-0 pro Vitória em cima do Galo, e nenhum dos dois times propuseram muito. Não, desse modo, começamos o segundo tempo como? Igual o primeiro. O mesmo joguinho morno, o Atlético, que tinha que se expor mais por estar numa condição pior na tabela, continuou fazendo aquele jogo morno. E já o Vitória tentou sair mais pro ataque. De tanto tentar, o Vitória fez o seu segundo gol. Com assistência do Gabriel Baralhas, o Eric acertou um belo chute no ângulo do goleiro
e fez o 2-0 pro Vitória. É isso aí, e o jogo continuou do jeito que tava. 2-0 ficou nos 22, 2-0 terminou no final. Um jogo sem grandes emoções. Sim, mas pro Vitória foi uma ótima pontuação. Os 3 pontinhos, ele sai de 16º e foi para 11º na tabela. Já o Galo continua em 15º. É isso aí, foi o que a gente tinha avisado no vídeo anterior. Que o Galo precisava se expor para tentar recuperar esses pontos, só que o Vitória que fez a lição de casa e levou. Bom, Tati, agora vamos dar uma pincelada nos outros 3 jogos que aconteceram também, que foi Bahia Internacional, Palmeiras e Mirassol, Curitiba e Remo. Bom, com esse resultado, né, o Inter vai para a 20ª colocação, ficando na lanterna na zona de rebaixamento do Brasileirão. Nos últimos 3 jogos são 2 empates e 1 derrota. E com isso, a situação do Inter tá ficando difícil. Já pro Bahia, ele quebrou um tabu, eram 24 partidas no Beira-Rio e o Bahia nunca havia vencido. É a primeira vitória do Bahia no Beira-Rio. Outro jogo da rodada foi Palmeiras 1, Mirassol 0. O Verdão voltou a jogar na sua casa. É o primeiro jogo do Palmeiras no Allianz e ganhou de 1-0 com o gol do artilheiro Flaco Lopes. Já o Mirassol tentou, mas não conseguiu bater o Verdão dessa vez e segue sua campanha no meio da tabela, pensando muito em Libertadores. Curitiba e Remo 1-0 para o Curitiba. O Curitiba conseguiu sua segunda vitória seguida no Brasileirão, havia ganhado do Corinthians no meio da semana e mais um triunfo agora contra o Remo. Desse modo subiu bem na tabela. Já pro Remo é a segunda derrota seguida e ele tá na 19ª colocação, na zona de rebaixamento. É, rapaziada, e pra finalizar, RB Bragantino contra São Paulo. Hoje marca também a estreia do técnico Roger Machado no banco, no comando do Tricolor. E o Bragantino como mandante se impôs pra cima do São Paulo. Os primeiros 15 minutos foi de pressão do Massa Bruta, obrigando o São Paulo a jogar um pouco mais recuado, mas o São Paulo teve algumas oportunidades. E após os 20 minutos, o São Paulo se lançou ao ataque. Aos 29 minutos, teve uma grande chance de gol num belo chute de Lucas Moura de fora da área, só que o Cleiton defendeu. Mas logo em seguida, o Massa Bruta respondeu. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o cruzamento do Mosqueira, a bola sobrou para o Herrera de frente pro gol, que deu um balaço de canhota e a bola entrou no cantinho. Gol do Bragantino. É, e o jogo se encerrou assim. O Bragantino se satisfez com esse 1-0 e o São Paulo não teve muitas oportunidades nesse final de primeiro tempo. E damos início ao segundo tempo. Os times voltaram iguais, não teve alteração e o São Paulo se propôs a jogar mais pro ataque. Tanto é que nos 7 minutos teve uma falta, Danielzinho cobrou, encontrou o Sabino na área, só que, rapaziada, ele não tentou chutar pro gol não, tá? Isso pra mim foi mais um cruzamento, mas ele foi feliz e fez o seu gol. 1-1, São Paulo e RB. E após esse susto, o São Paulo seguiu no ataque. Logo aos 22 minutos, num cruzamento de Lucas Ramon, onde o goleiro Cleiton saiu muito mal do gol, a bola sobrou pra quem? Pro Calheri, que ele não titubeou, guardou, balançou a rede do Massa Bruta, gol do Tricolor. E depois desse segundo gol que tomou, o Massa Bruta seguiu tentando trazer o empate novamente, só que o time se desesperou um pouco, já tava jogando só no chuveirinho, não tinha uma jogada trabalhada, e teve uma última boa chance com uma bola parada, nos 47 para ser mais preciso, onde o Bragantino chutou e o goleiro Rafael fez uma bela defesa para segurar o placar 2-1, São Paulo continua líder. É isso aí, rapaziada, chegamos ao final de mais um InfoBrothers. Analisamos a rodada de sábado e domingo e esperamos vocês no próximo vídeo. Valeu!